Bom dia, tudo bem? Estamos examinando os eventos que Jesus disse que ocorreriam para promover a criação do novo Estado judeu, bem como os que iriam até a sua conversão ao cristianismo. Esses últimos foram definidos por ele como sendo o início das dores para o nascimento de uma nova era para Israel, demarcando desta forma o início dos últimos 7 anos da história deste mundo. Vimos no vídeo anterior o primeiro destes sinais, o aparecimento de falsos cristos, dentre os quais destacamos Isaque ben Davi, por sua relevância para levar a nação judaica ao seu parto espiritual. Só que os caminhos de Deus são bem diferentes dos caminhos dos homens. Infelizmente, os sinais que eles apresentam como indício de sua libertação do jugo das nações são os sinais da sua destruição quase total. A vinda do Messias verdadeiro será deslumbrante. Vem com as nuvens, com poder e muita glória, e todo olho o verá, conforme Apocalipse 1, versículo 7. Esta cena grandiosa vem sendo questionada pelos seguidores do panteísmo e pelos gnósticos, principalmente, porque se a Terra é redonda, como pode ser que todo olho o veja o Messias ao mesmo tempo? Impossível. Mas o problema maior de muitos gnósticos é o de que ainda não conhecem o sinal do caçador, o segundo sinal que trataremos a seguir. Esse sinal está relacionado com Apocalipse 1, versículo 7, e ainda acrescenta que os incrédulos de todas as tribos da terra se lamentarão naquele dia. Enfim, para se cumprir o duplo sentido desta profecia, ou seja, Jesus vindo pelas nuvens e visto por todos ao mesmo tempo, será necessário existir no espaço sideral um ponto que possa ser visto simultaneamente por todas as pessoas do planeta. E esse lugar já foi identificado. Jesus virá pelo túnel da constelação de Órion, uma constelação austral que, devido ao seu formato, também é conhecida como a constelação do caçador. Estamos afirmando isso porque, segundo o dicionário Aurélio, este é o único ponto que pode ser visto de toda a Terra ao mesmo tempo. Estamos avançando em direção à segunda plenitude dos tempos, a do retorno de Jesus, e o túnel para a sua vinda já se encontra no devido lugar. Fato comprovado. Talvez já estivesse desde a eternidade, e apenas nós estamos nos conscientizando dele agora. Os gnósticos devem procurar no dicionário Aurélio o termo Órion e terão o esclarecimento que necessitam, produzido por uma fonte extra-bíblica. Vamos fixar, pois, os nossos sentidos na constelação de Órion, no cinturão do caçador que forma as Três Marias, quem sabe? O Google, inclusive, abre ainda mais o leque das possibilidades, dizendo: a constelação de Órion é visível de todo o mundo, e o mesmo vale para todas as constelações que estão no equador celeste. Segundo a Wikipédia, Órion está localizada no equador celeste e por esse motivo é visível em praticamente todas as regiões habitadas da Terra. Bem, problema da esfericidade da Terra deixamos para os gnósticos resolver. O terceiro sinal, precursor do parto espiritual de Israel, está relacionado com as 2 guerras mundiais, que foram seguidas por rumores de guerra. Tais rumores constituem o terceiro sinal. Vejamos o que diz Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras sempre existiram, mesmo antes da destruição de Jerusalém no ano 70, mas nunca com a mesma intensidade das 2 grandes guerras mundiais. Nos primeiros 50 anos do século XX, morreram nessas 2 guerras aproximadamente 80 milhões de pessoas. É isso mesmo, 80 milhões. A soma dos mortos nessas 2 carnificinas, incluindo os que morreram depois em decorrência das mesmas, provavelmente supere o número dos que pereceram em todas as guerras anteriores. Mas por que essas 2 guerras mundiais se constituem um sinal para o parto espiritual de Israel? Elas, na verdade,
apenas se fizeram necessárias para explicar o renascimento político da nação. Se não, vejamos. Na Primeira Guerra Mundial, a Palestina foi retirada do domínio turco pelos ingleses, que se haviam comprometido prévia e oficialmente em assegurar o retorno dos judeus para a sua terra de origem. Essa carta de intenções, no entanto, não foi inicialmente cumprida devido à dependência da Inglaterra em relação ao petróleo árabe. Na Segunda Grande Guerra foram mortos, só de judeus, 6 milhões sem que pudessem se defender. Essa tentativa de extermínio desses indivíduos, deste povo, sensibilizou tanto a humanidade que a Organização das Nações Unidas se sentiu na obrigação de votar o Tratado de Balfour, existente desde 1917, elaborado para dar o nascimento político de Israel. Esse tratado foi votado em dezembro de 1947, dando cabal cumprimento à profecia precursora do renascimento do Estado judeu, seguido da observação: isto é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. As duas guerras mundiais foram realmente estratégicas para o retorno do povo judeu para a Palestina, ficando os rumores de guerra, estes sim, incluídos no espaço da última geração, isto é, entre a criação do novo Estado judeu e a sua conversão ao cristianismo, como indício, portanto, do parto espiritual de Israel, que visa concluir a pregação do Evangelho nas demais nações da terra. Sim, após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, há quase 73 anos, começaram os rumores de guerras entre os Estados Unidos da América e seus associados contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso é, entre o capitalismo protestante e o ateísmo militante. Tais rumores chegaram a ser grandes o suficiente para serem chamados de Guerra Fria, porque só não aconteceu devido ao fato de que tanto americanos como russos saberem que se essa guerra acontecesse, traria com ela o fim do mundo. Hoje, após a queda do bloco soviético, apesar de estarmos vivendo em um período de relativa paz e segurança, a mídia vem mostrando inúmeras guerras menores e mais de 100 combates sangrentos por dia. Este crescente estado de guerras vem preocupando tanto a ONU que a instituição vem se orientando para a consolidação de uma nova ordem mundial, alternativa àquela que foi profetizada, a fim de evitar o crescimento do terrorismo internacional, que, segundo ela, é a principal ameaça à paz da humanidade. Mais de 100 grupos terroristas operam em lutas religiosas e também separatistas, realizando ataques e sequestros em várias partes do mundo. Utilizam métodos violentos para alcançar objetivos políticos, muitos deles em protesto contra a implantação da nova ordem mundial. Mas apesar de todos os esforços da ONU, e mesmo por causa desses esforços, esses grupos terroristas não param de crescer. A razão mais significativa para o aumento das tensões terroristas dos muçulmanos é a rejeição da influência ocidental sobre o Oriente, que se encontra embutida na proposta da nova ordem mundial, da ONU, para a globalização do mundo. Precisamos concluir por aqui. Continuamos contando com o seu apoio para a manutenção do nosso canal. Se você acredita nestas mensagens, participe de sua divulgação. Fique com a nossa mensagem musical e até o próximo vídeo, se Deus quiser.